Existem dias em que parece que a nossa atenção é puxada apenas para aquilo que está dando errado. Você acorda pensando nas contas que precisa pagar, nas preocupações que ainda não foram resolvidas, nas respostas que continuam demorando, nos planos que não aconteceram como você imaginava. E, sem perceber, o coração começa a acreditar que a vida é feita apenas desses problemas. É como caminhar olhando sempre para o chão. Você continua andando, mas deixa de enxergar tudo o que existe ao seu redor. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Existe uma luta ocupando tanto espaço dentro de você que já ficou difícil perceber as pequenas demonstrações do cuidado de Deus. Talvez uma porta ainda não tenha se aberto. Talvez uma oração ainda pareça sem resposta. Talvez exista uma dor que acompanha você há muito tempo. E quando isso acontece, surge uma pergunta silenciosa dentro do coração. Será que ainda existe algum motivo para agradecer? Enquanto pensava nisso, lembrei-me de um homem que viu a sua cidade completamente destruída. Seu nome era Jeremias. Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém e via aquilo que ninguém gostaria de ver. Casas destruídas, muros derrubados. O templo, que durante tantos anos havia sido símbolo da presença de Deus para o povo, estava em ruínas. Por todos os lados existiam marcas da dor, da perda e das consequências do pecado. Não era uma lembrança distante. Jeremias estava vivendo tudo aquilo. Ele não escrevia olhando para um passado já resolvido. Escrevia enquanto o sofrimento ainda estava diante dos seus olhos. Por isso, o livro de Lamentações é tão verdadeiro. Jeremias não tenta esconder a tristeza. Ele fala sobre lágrimas, sobre aflição, sobre dias em que parecia impossível encontrar esperança. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? O coração fica tão cansado que parece não existir espaço para enxergar nada além das dificuldades. Mas existe um momento extraordinário nesse livro. No meio da dor, no meio das lágrimas, no meio das ruínas, Jeremias faz uma escolha. Ele decide lembrar de quem Deus é. Então escreve palavras que atravessaram séculos e continuam trazendo esperança para milhões de pessoas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Perceba como isso é profundo. As circunstâncias de Jeremias ainda não haviam mudado. Jerusalém continuava destruída. Os problemas continuavam diante dele. Mas a esperança voltou a nascer porque ele deixou de olhar apenas para aquilo que estava perdido e voltou os olhos para aquilo que nunca muda. O caráter de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitos de nós. Não uma vida sem problemas, mas um coração que consiga lembrar que Deus continua sendo o mesmo, mesmo quando os dias são difíceis. Cada manhã que começa já é uma demonstração da misericórdia do Senhor. Cada novo dia é mais uma oportunidade que Deus nos concede para caminhar ao seu lado. Respirar, recomeçar, confiar mais uma vez. E enquanto refletia sobre isso, lembrei-me de outro homem que aprendeu a agradecer a Deus, mesmo vivendo circunstâncias que, aos olhos humanos, pareciam tudo menos favoráveis. Seu nome era Paulo. Em muitos momentos da sua caminhada, ele experimentou situações que fariam qualquer pessoa perder a esperança. Foi perseguido, açoitado, preso, enfrentou tempestades, fome, frio e rejeição. Ainda assim, quando lemos as cartas que escreveu, encontramos um homem que nunca perdeu de vista a bondade de Deus. Mesmo atrás das grades, Paulo encontrava motivos para agradecer. Enquanto muitos enxergariam apenas as correntes, ele enxergava oportunidades para anunciar o Evangelho. Enquanto muitos reclamariam das circunstâncias, ele escrevia palavras de encorajamento para fortalecer a fé de outras pessoas. Isso nos ensina algo muito importante.
A gratidão não nasce quando tudo está perfeito. Ela nasce quando reconhecemos que Deus continua presente, mesmo quando a vida não acontece como imaginávamos. Talvez seja por isso que o salmista escreveu: Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. Que declaração maravilhosa! O salmista não diz que devemos agradecer porque todos os dias serão fáceis. Ele aponta para algo muito maior. O Senhor é bom. A sua misericórdia permanece. A sua fidelidade nunca muda. É sobre quem Deus é, não apenas sobre aquilo que Ele faz. E enquanto meditava nessas palavras, lembrei-me de um momento muito especial da vida de Jesus. 10 homens que sofriam de lepra clamaram por misericórdia. Eles viviam afastados das suas famílias, da sociedade. Carregavam uma dor que marcava não apenas o corpo, mas também o coração. Jesus olhou para eles com compaixão. Mandou que fossem mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, todos foram curados. Imagine a alegria daqueles homens. Depois de tanto sofrimento, finalmente poderiam voltar para casa, reencontrar suas famílias, recomeçar a vida. Mas a Bíblia nos conta que apenas um deles voltou. Apenas um interrompeu o caminho para agradecer. E Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Essa pergunta atravessa os séculos e também alcança o nosso coração. Quantas vezes nos lembramos de pedir, mas nos esquecemos de agradecer? Quantas vezes olhamos apenas para aquilo que ainda falta, sem perceber tudo o que Deus já fez? Respirar, acordar mais um dia, ter forças para continuar, poder falar com Deus em oração, conhecer a sua palavra. Tudo isso também são presentes da graça do Senhor. E existe um motivo ainda maior para a nossa gratidão. Jesus entregou a própria vida por nós. Na cruz, Ele tomou sobre si o peso do nosso pecado. E ao ressuscitar, abriu o caminho para que todo aquele que crê tenha esperança. Não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Quando olhamos para Cristo, entendemos que a maior prova do amor de Deus já foi dada. Por isso, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, ainda existe esperança. Mesmo quando algumas lágrimas continuam caindo, ainda existe esperança. Mesmo quando o amanhã parece incerto, ainda existe esperança. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, está em Cristo. E é diante dessa certeza que agora vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias realmente se renovam a cada manhã. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de recomeçar mais um dia. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor continua sustentando cada passo da nossa caminhada. Perdoa-nos pelas vezes em que olhamos apenas para os problemas e nos esquecemos de contemplar a tua fidelidade. Ajuda-nos a desenvolver um coração grato, não apenas quando tudo vai bem, mas também nos dias difíceis. Que as palavras de Jeremias nos ensinem a encontrar esperança, mesmo em meio às lutas. Que o exemplo de Paulo nos lembre que a alegria pode permanecer, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. E que nunca nos esqueçamos do amor revelado por Jesus na cruz, a maior demonstração da tua graça e da tua misericórdia. Renova hoje a esperança daqueles que estão desanimados. Fortalece quem já não consegue enxergar um novo começo. Abre os nossos olhos para perceber as pequenas demonstrações do teu cuidado em cada dia. Que a gratidão ocupe o lugar da reclamação. Que a esperança ocupe o lugar do desânimo. E que a nossa confiança permaneça firmada em ti, porque sabemos que o Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel e continua cuidando dos teus filhos. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez, por tudo o que está fazendo e também por aquilo que ainda fará,
sempre segundo a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Grande é a tua fidelidade, Senhor. Assim estaremos louvando a Deus e fortalecendo a fé uns dos outros. Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar. Nos vemos amanhã. Que Deus te abençoe.